Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos chegando com mais um Doses de Saúde. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, um pouquinho asqueroso, meio nojento, mas faz parte da vida. Nós vamos falar, debater sobre pragas urbanas. O que são pragas urbanas? São espécies de insetos ou animais que infestam os campos e cidades, provocando danos à saúde humana. São os ratos, baratas, escorpiões e afins, né? Para isso, nós vamos conversar. Temos o prazer muito grande de receber aqui em nossa bancada a Juliana Junqueira da Silva, bióloga, mestre em imunologia e parasitologia aplicadas, doutora em ciências e coordenadora do Programa de Animais Peçonhentos da Unidade de Vigilância de Zoonoses de Uberlândia. Juliana, é um prazer muito grande tê-la aqui conosco. Prazer. Sandro Nobre Fontes, biólogo, administrador de empresas, empresário da Astral Saúde Ambiental, com bastante experiência nessa área. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Erlei. Prazer é nosso, Sandro. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Só para dar uma contextualizada aqui, como a gente sempre faz, como eu já disse, as pragas urbanas são espécies de insetos e animais que infestam os campos e cidades. Podem picar, morder, danificar alimentos e objetos e ainda transmitir doenças ao ser humano. Seres que convivem com os humanos a despeito de nossa vontade. Juliana, abrindo com você, toda essa praga está aqui no perímetro urbano, na área urbana, culpa nossa, né? Sim, isso às vezes é difícil para a população compreender, quando que na unidade de vigilância de zoonoses nós sempre trabalhamos com educação. Sim. É o nosso princípio, né, fazer porque a gente faz vigilância. Então, a gente explicando que essa questão desses animais sinantrópicos, que a gente chama de pragas urbanas, enfim, nós é que criamos todas as condições para que esses animais fiquem próximos a nós. Então, nós oferecemos a eles abrigo, alimento, água, acesso, porque eles estão ficando sem espaço mesmo onde eles deveriam estar, né? Então, eles também querem sobreviver e acabam encontrando ali no ambiente urbano todas as condições necessárias para que eles fiquem nesse ambiente. Então, essa questão, nós não queremos, mas ao mesmo tempo nós criamos as condições para que esses animais fiquem próximos a nós. Quer queira ou quer não, eles têm que ter um lugar, né, para sobreviver, né? Sim. Tem o caso, por exemplo, de desmatamento, Isso. mesmo no perímetro urbano, que tem ali aqueles criatórios de barata, de escorpião e tudo mais, né? Você vai limpar o terreno, a bicharada tem que correr para casa. Aí nós temos essa ocupação, como você está falando, desordenada, esses desmatamentos, né, para fazer construções, loteamentos, e muitas vezes não é feito ali da forma como deveria ser um estudo ambiental para ver como fica. Então, nós temos muitas reclamações de pessoas que moram, às vezes, em condomínios, próximos mais da região de mata, e que não querem ter os animais ali. Então, fica bem complexa essa situação, né? Então, a gente precisa de ter esse cuidado na hora de orientar e tudo, para que as pessoas possam compreender, né? E eu vou chegar no Sandro agora com isso. Não é sair esparramando veneno, né? BHC, essas porcariada toda que tem aí, né, Sandro? De maneira alguma, Erlei, muito pelo contrário. O nosso papel principal seria um papel socioeducacional, né? É fazer toda a população entender a biologia de cada praga que está vivendo ali naquele local, como que ela se comporta e quais as ações de comportamento, né? O que podemos modificar no nosso comportamento como ser humano de agir com inteligência para evitar que aquela praga esteja naquele local, utilizando o mínimo possível de inseticida, né? Vejamos que, voltando um pouco para a pergunta anterior, as pragas elas começaram a estar ali e se tornarem sinantrópicas, dependentes dos humanos, desde a época pré-histórica, né? Onde nós deixamos de ser nômades e começamos a fazer a nossa própria agricultura, plantar nosso próprio alimento e, consequentemente, acumular lixo. E a partir desse momento foi onde começou a causar um desequilíbrio ambiental
E as pragas começaram a se tornar pragas, porque antes delas serem pragas, elas são animais e todas elas têm o seu papel e um benefício para o meio ambiente. É uma cadeia, né? Exatamente. E esses animais estão aqui no planeta Terra há muito mais tempo que o ser humano, né? Então, você tem escorpiões, né? Quase 450 milhões de anos. Então, quer dizer, As estão baratas aqui. viveram com os dinossauros, É isso né? aí. Então, escorpiões antes de dinossauros. Então, assim, estão aqui. Estão até hoje. Então, não é assim, nós não vamos conseguir E acabar, pelo colocar, jeito vão ficar erradicar. mais um Com tempinho por aí. certeza, o ser humano vai passar, esses animais vão ficar. Então, como ele falou, nós trabalhamos muito com essa questão educacional, de orientação, de manejo ambiental, porque muitas vezes nem é preciso, a maior parte das vezes não é preciso utilizar nenhum tipo de produto químico para fazer o controle dessas pragas. Basta uma mudança de comportamento, de manejo ambiental, para que nós possamos ter um equilíbrio, que nós não vamos realmente conseguir erradicar, acabar com esses animais, né? A barata e o escorpião, dizem as lendas, que rezam as lendas, que não há um produto que mate esses bichos, que mate o escorpião, por exemplo. Um veneno que mate o escorpião. Isso realmente é uma lenda, né? E a gente precisa combater esse tipo de desinformação, porque sim, as grandes indústrias, né, já por praticamente centenas de anos, já desenvolvem tecnologias e fórmulas para assim conseguir eliminar o escorpião de um ambiente por um certo período de tempo, né, evitando qualquer tipo de acidente, inclusive que pode causar a morte aí, ele ferroando uma criança, um idoso ou alguém com uma saúde debilitada. Então, sim, existe hoje no mercado, desenvolvido pelas grandes indústrias, produtos específicos para controle de escorpião. Agora, o grande segredo é saber qual produto exatamente utilizar, porque cada um ele tem um efeito diferente naquela praga. Então, se uma empresa que não tem o conhecimento, não tem um profissional que estuda essa área, que estuda aquele aracnídeo, que saiba como que ele se comporta, como ele se reproduz, e principalmente como o inseticida químico vai agir naquela praga, ele, ao invés dele resolver o problema, ele pode causar um problema. Então, ele usando um produto desalojante, que não vai matar o escorpião no tempo desejado, o escorpião que estaria ali escondidinho e não traria problema para ninguém, ele pode sair algumas horas depois contaminado, mas não morto, e acabar causando um acidente e atacando uma pessoa, ou uma criança ou um idoso. Você falou uma palavra aí, atacando. Esses bichos, na verdade, eles não atacam, né? Ele se defende, né? O escorpião, ele só te ferrou se você pisar. Ele é um animal, inclusive, todos esses animais, eles procuram fugir ali da presença humana, porque nós não somos presas desses animais. Sim. Então, para eles é muito ruim desperdiçar ali o veneno que ele usaria para uma presa num ser que ele não vai se alimentar. Então, ele nos vê como um perigo. Né? Então, numa situação em que ele acha que pode ser atacado, então ele tem essa o ser humano pode atacá-lo, então ele vai se defender. Então, isso ocorre com os escorpiões, com as aranhas, né, com as serpentes, né, com esses animais todos. Então, é a defesa que eles têm. O escorpião, o amarelo, é o mais perigoso, mais venenoso, no caso. É o mais comum encontrado aqui na região onde nós estamos, né? Mas existem outras espécies com peçonha mais forte do que o escorpião amarelo. Mas é o mais comum aqui na nossa região. É assim, né, só para as pessoas entenderem. Por favor. No mundo, existem mais ou menos 2.000 espécies de escorpiões. Credo. Só todos eles são peçonhentos, então Não todos tem eles nenhum podem. que voa, não. Não, nenhum que voa. Todos eles terrestres, né? A gente só não encontra escorpiões na Antártida. Nos outros, todos os lugares, eles se adaptaram a vários tipos de hábitat, de clima, enfim. Só que no Brasil, dessas 2.000 e poucas, a gente tem cerca de 160, 180 espécies. Dessas 180 espécies, somente 4 do mesmo gênero é que realmente representam um perigo para a saúde humana. Todos o gênero Títios, que nós chamamos, né? Incluindo o Títios cerulatus, que é o chamado escorpião amarelo. É o mais comum, é o que mais se adaptou às alterações ambientais causadas pelo ser humano. Ele não é o mais venenoso, ele é o que se adaptou Eles melhor. têm, as peçonhas dessas 4 espécies são muito parecidas. A do escorpião amarelo tem vários estudos demonstrando que ele pode ser um pouquinho mais potente.
Mesmo porque a maior parte dos acidentes no Brasil ocorrem por essa espécie. A gente Sim. tem o escorpião amarelo do Nordeste também, que aqui em Minas ainda, pelo menos em Uberlândia, a gente ainda não encontrou. A gente tem o amarelo normal. A gente tem várias espécies de escorpião amarelo. A gente fala escorpião amarelo porque Uhum. ficou essa denominação para essa espécie, né? Que é o Titius cerulatus. E essa espécie, ela está se alastrando de uma forma muito acelerada pelo Brasil. Então, estados que ainda não tinham, já está começando a aparecer, porque esse animal tem uma peculiaridade, assim como outras espécies têm, mas o que é uma vantagem para ele, porque ela não precisa se acasalar para ter filhotes. Bom, Então, a gente só tem fêmeas no ambiente, dificilmente é encontrado um macho. E essas fêmeas, quando elas se sentem ali, têm condições ideais de temperatura, umidade, e ela já está ali com uns 10 a 11 meses de idade, ela já é capaz de se reproduzir sem fecundação. Então, ela vai gerar novas fêmeas e é uma ali. ninhada Aí vai rica, depender de né? várias condições, 20 a Sim. 25, então isso varia, né? Então, e aí daí mais 10, 11 meses, essas novas fêmeas também vão gerar novas fêmeas, e isso vai se proliferando, e como elas encontram num ambiente urbano condições, alimento, porque tem, né, escorpiões se alimentam de insetos de forma geral, e o inseto mais abundante na área urbana são baratas. Sim. Então tem alimento disponível, É o alimento preferido dele. preferido porque é o que mais tem. Ah, Então, sim. né? Então, eles estão ali adaptados à nossa rede de esgoto, rede de água pluvial, que ali eles encontram um ambiente escuro, protegido, úmido, eles precisam de umidade para sobreviver. Dá muito no cemitério. Cemitério é um cemitérios lugar também, né? muito propício para ter escorpião, Também. inclusive as nossas capturas, buscas ativas, né, são realizadas pelas zoonoses. Nós capturamos, lá é um ponto estratégico para nós, então Uhum. nós estamos constantemente visitando os cemitérios municipais para fazer a captura desses animais, que é o que o Ministério da Saúde recomenda. Só complementando aquela outra pergunta que você falou sobre inseticida, é uma dúvida muito comum da Uhum. população, mas não existe inseticida. Como ele falou, o Ministério da Saúde já registrou alguns produtos que são indicados também para fazer o controle de escorpião. Apesar dos escorpiões não serem insetos. Esse controle que você fala Uhum. é liquidar com o escorpião. Só que é aquilo que eu falei, a gente não consegue liquidar, a gente faz um Sim, controle. sim, Mas o Ministério, apesar de ter registrado alguns produtos, o Ministério da Saúde, ao mesmo tempo, não recomenda o uso em saúde pública. Por isso que as pessoas assim, ficam com essa expectativa quando ligam na zoonose, encontrei escorpião. Aí nós vamos explicar o que é o trabalho. Porque nós precisamos seguir normativas, diretrizes do Ministério da Saúde, porque nós trabalhamos no sistema público de saúde. Sim. Então, nós não podemos fugir daquele direcionamento dado pelo Ministério. Então, como o Ministério não recomenda, pelo menos em saúde pública, o uso, né, de inseticidas para combater escorpião, então nós fazemos o quê? Qual é a recomendação? A captura desses animais, então é o que a gente chama de busca ativa. Então, quanto mais animais nós retiramos do ambiente, menos a probabilidade de ter mais animais. Uhum. E essa orientação, essa educação de manejo ambiental com a população, explicando o que a população tem que fazer ali no seu imóvel, na sua residência, para evitar que apareçam mais escorpiões. A maior parte das vezes, os casos de escorpiões entrarem nos imóveis é pela rede de esgoto. Então, ralos desprotegidos, seja ralo do chão, pia, banheiro, enfim. Então, a gente faz esse trabalho de conscientização dos Sim. pontos que a população precisa adequar para evitar de aparecer mais animais. Ô, Sandro, existe vamos dizer, uma estatística, não sei se a palavra é essa, quantos escorpiões, quantas baratas por ser humano? Existe uma coisa? Olha, já tiveram alguns estudos, mas alguns anos atrás, né? Nada comprovado, mas eu não sei te dizer certamente se é um número correto, então eu prefiro não opinar. Mas falam que nos Estados Unidos já tem 18 ratos por um habitante, eu não consigo te dizer a fonte correta dessa informação. 18 ratos por habitante. Eu não acredito que em Nova York tenha bastante. Ratos são outra questão também, né? Desde Sim. que existem os seres humanos, como ele falou, na época das cavernas, aí os roedores acompanham a maior ordem de mamíferos que existe no planeta. Então, e esses roedores urbanos ou sinantrópicos, né, realmente também se adaptaram muito à área urbana, ao comportamento humano. Eles sabem que o ser humano é o principal inimigo, eles não têm inimigos naturais na área urbana. Então, por isso essa proliferação, né, exagerada de animais, porque né, eles encontram o que eles precisam aí. Haja gato, né, para tanto. Acho que nem os rato. gatos estão conseguindo mais fazer esse controle natural, vamos dizer assim. E o rato, além daquela coisa asquerosa que é que ele passa para a gente, né? A mordida dele pode transmitir doenças, né? Sim, sim.
pode transmitir doença através de bactérias ou alguma outra doença também, como pode ser transmitido além da mordida pela urina, por carrapatos que eles podem estar presos no próprio rato também, ele pode ser Pulgas. vetor, pulgas de outras doenças. Então, assim, além do próprio rato transmitir, ele pode carregar outras pragas, outros aracnídeos, insetos que também, ou bactérias que também podem transmitir e fazer muito mal para a nossa saúde. E mordeduras não são fatos incomuns, né? Nós recebemos muitas mordedura por qualquer animal, assim como os acidentes por animais peçonhentos, são de notificação compulsória, então precisa que a pessoa, quando é acidentada, então no caso mordida por um roedor, ela, né, quando ela procura a unidade de saúde, a zoonose precisa ser notificada para que sejam tomadas as providências. Então, no caso, a gente tem muita questão de mordedura de rato em várias situações, acidentais, né? Às vezes a pessoa vai ali manipular um lugar, não sabe que tem um rato, coloca a mão ou o pé, ou coloca o rato numa situação que ele não tem uma rota de fuga, então para se defender ele vai morder. E nós temos situações assim muito extremas de pessoas em situação de muita vulnerabilidade social, econômica, acamados, pessoas realmente que vivem em condições, né? Crianças, idosos, cadeirantes, em situações muito difíceis, né, em situações de acumulação e outras, em que às vezes não há uma higienização correta daquela pessoa e fica com restinho de alimento, às vezes nas mãos, na boca, e da gente ter a mordedura do rato nessas situações. Então né, tem várias situações que ocorre a mordedura do rato e que pode infeccionar e que pode ter problema. Além do que ele falou, que é a questão da urina, que pode causar leptospirose, por exemplo, tanto nos animais da casa quanto nas pessoas que moram ali. Além do problema social, vamos de saúde, o rato ele provoca um outro problema, né? Construções na área civil, por exemplo, de destruir prejuízos fios, aquela coisa econômicos. toda isso. Sim, com certeza. Inclusive, o rato já foi detectado como autor de diversos incêndios, né? Em indústrias, em plataformas de petróleo, a qual o fio que ele roeu para gastar o próprio dente, né? E por que o rato rói tanto, né? O dente dele não para de crescer e para não atravessar a mandíbula dele debaixo da boca, acaba que ele precisa gastar esse dente naturalmente roendo algum material mais macio. Então, ele rói isopor, ele rói quina de madeira, ele rói cabos, e cabos elétricos acaba trazendo o risco de incêndio, curto-circuito, e pode trazer tanto dano para a saúde humana das pessoas que possam estar próximas ali de uma explosão, mas também danos financeiros para grandes indústrias, supermercados, grandes empresas, de parar uma produção por um grande período por um acidente causado por um roedor. Em supermercado, por exemplo, que não tem um cuidado, né, nas gôndolas, nos depósitos, aquela coisa toda, o rato deita e rola, né? Acaba que ele acompanha toda a cadeia produtiva, né? Desde da colheita ali, quando é retirado o nosso alimento das plantações, e aí ele passa por toda a cadeia produtiva de distribuição, chega no Ceasa e acaba entrando em caixas, chega no supermercado e pode chegar na nossa residência dessa maneira, assim. Então, é algo que a gente sempre deixa bem alerta as pessoas que nos buscam, né, nossos clientes, para sempre fazer uma manutenção, observar uma boa inspeção, para evitar e quebrar talvez essa cadeia quando recebe algum produto já contaminado ou infestado por um roedor, ou outras pragas também. A incidência de aranha é muito grande? É alta a incidência de aranhas? Para nós, na unidade de vigilância de zoonoses, não chegam muitos acidentes por aranha. Ocasionalmente chegam os acidentes, porque também é de notificação compulsória, mas não é tão comum. Né? Mas tem sim, as pessoas às vezes ligam porque encontraram a aranha em casa e querem saber o que fazer com relação à aranha. Muitas vezes essa aranha, às vezes, nem é considerada de relevância em saúde, porque também no Brasil são somente 3 consideradas, apesar de todas as aranhas, praticamente todas, serem peçonhentas, pouquíssimas, só 3 espécies possuem esse perigo para a população, né? Entre elas a aranha armadeira e a mais, vamos dizer assim, a que mais causa danos e mortes no Brasil, que é a aranha marrom. Né? A gente tem a presença dela aqui. É uma que é pequena? Ela é pequenininha, há muita confusão com a aranha, ela é bem pequenininha, ela chega a 2, 3 centímetros de tamanho. Só isso? Pequenininha,
Diferente da armadeira, que é uma aranha bem grande, pode chegar até 15 centímetros de envergadura e tudo. É a caranguejeira que eles falam? A caranguejeira, ela não é considerada de importância em saúde. As pessoas têm muito medo dela. Só tem tamanho, né? Só tamanho. O veneno dela não é potente para causar um acidente sério. A gente quase não tem relatos de picada, né? E elas também não estão tão presentes na área urbana. Elas ainda são mais encontradas em área rural, silvestre. Mas na área urbana, a armadeira e a aranha marrom são as mais comuns. E podem causar acidentes sérios também. Essa armadeira é a primeira vez que eu ouço falar esse nome de aranha. Armadeira. O nome científico dela, do gênero é Phoneutria, né? Então, ela causa um acidente muito semelhante ao do escorpião, vamos dizer assim, com ação neurotóxica. A picada muito dolorosa, porque ela é uma aranha grande. E a armadeira, porque quando ela se sente ameaçada, ela está com medo, ela se posiciona de uma forma que ela coloca o abdômen no chão e fica com as patinhas dianteiras armada, e ela faz como se fosse atacar mesmo. Então, né, ela pode pular, inclusive, na presa, no ser humano, para poder picar, né? No caso, é pelas quelíceras, diferente dos escorpiões que tem um ferrão no final do que a gente chama de cauda, né? As aranhas pela frente. Não é ferrão que ela tem. Não, ela inocula o veneno por meio das quelíceras, que são estruturas que estão na parte anterior ali, o que a gente chamaria de boca, enfim, nessa região anterior da aranha. E tem soro? Tem soro. Tem, né? Sim, para todos os animais peçonhentos de relevância em saúde no Brasil, é disponibilizado gratuitamente pelo SUS, tanto que as pessoas que têm acidentes, sofrem acidentes, a questão do soro é pelo sistema público de saúde, né? Então, se a pessoa é atendida numa unidade hospitalar que é particular, o soro vem da unidade pública, né? Tem que pedir. Nosso hospital referência aqui em Uberlândia é o Hospital de Clínicas da UF, pronto-socorro do Hospital de Clínicas da UF, que é onde fica concentrado o soro para todos esses animais peçonhentos. Aí os escorpiões, aranhas, serpentes, uma única lagarta que tem soro no Brasil, que é a Alonômia. Então, todos estão concentrados e, se necessário, né, a pessoa é atendida lá ou então pede para pegar o soro na UF. E é muito importante frisar, né, Ju, sempre quando acontece qualquer tipo de acidente, o acidentado tentar, de alguma maneira, capturar o animal que... Ou tirar uma foto, ou tirar uma foto, para levar ao SUS, ao hospital, para a gente identificar, na verdade, o doutor identificar qual o soro correto, né, para aquele tipo de acidente que ocorreu. Então, é muito importante, de alguma maneira, a pessoa que se acidentou identificar qual o animal que utilizou, para saber qual o antídoto daquela pessoa e utilizar corretamente. Cobras ocorrem com muita frequência na área urbana? Elas estão aparecendo um pouco mais, não é não é assim, comum, mas pode acontecer. Não chega a ser uma praga, né? Não chega, são animais silvestres, inclusive a unidade de vigilância das zoonoses, ela não tem autonomia legal para poder fazer a manipulação, o resgate desses animais. Então, se a população encontra uma serpente, está na dúvida se é uma peçonhenta ou não, a gente faz a orientação, elas podem entrar em contato com a zoonose, que a gente orienta, se ela tirar a foto, informa se é peçonhenta ou não peçonhenta, mas para fazer a manipulação, o resgate, seria com a polícia de meio ambiente ou com o corpo de bombeiros. Gente, e a barata, essa coisa nojenta que nós já falamos aqui no começo da prosa, que é o alimento preferido do escorpião. Agora, ela prolifera, que é um horror, né? Na área urbana. Com certeza. A barata, apesar de ser nojenta, ela é muito importante para o meio ambiente. Olha só. Ela é uma das principais decompositoras que hoje a gente tem aqui na Terra. Então, ela contribui muito para deteriorar todo o resquício, todo o lixo ou o resto de matéria orgânica que tem ali no ambiente, e transformar ele, acaba sendo até mesmo num adubo.
né, com as suas próprias fezes. Porém, depois que ela se tornou uma praga, acaba que ela também eh, se torna transmissora de diversas doenças, né? Então, por ela estar em contato com diversos micro-organismos e podendo passar numas fezes ou numa rede de esgoto e depois encostar numa escova de dente, num alimento que está em cima da mesa, por elas terem hábitos noturnos e muitas das vezes a gente não conseguir perceber a presença dela, a não ser num caso de alta infestação, ou se por algum acaso a gente estiver acordado à noite, circulando, acabar encontrando um indivíduo ou outro, a gente acaba percebendo a presença daquela praga em caso de baixa infestação. Mas é algo que a gente precisa ter muita atenção, que muitas das vezes pode nos causar náuseas, dor de cabeça, desinteria, e isso a gente muitas das vezes não sabe de onde veio e pode ter sido porque uma baratinha passou em algum local que você acabou se contaminando, ou pela mão suja, ou pelo um prato que foi contaminado, ou até mesmo por um item de higiene pessoal. E complementando, às vezes surge essa dúvida, né? As pessoas acham muitas vezes que a unidade de vigilância de zoonoses faz o controle de baratas. Então, não entra nas atribuições, porque apesar dela poder transmitir essas doenças Sim. e tudo, ela não é considerada um animal vetor, reservatório, amplificador ou hospedeiro, ou animal peçonhento de relevância em saúde, porque ela não é, diretamente, ela não transmite nenhuma doença, nenhuma zoonose de relevância em saúde pública. Então, nós não fazemos esse controle de baratas por esse motivo, porque não entra ali na descrição daqueles animais que nós fazemos a vigilância e o controle obrigatoriamente no Brasil. Então, baratas não são atribuições da unidade de vigilância. Tem muitos tipos de barata? Sim, são centenas de espécies, mas normalmente em ambiente urbano aqui no nosso país, no Brasil, são encontradas duas principais espécies, né? Tem uma terceira que está surgindo agora, mas a principal hoje, que é a barata de esgoto, que é aquela que voa, cascuda, grandona, periplaneta americana, e a que tem o nome comum de francesinha, que é a pequenininha, normalmente uma de cozinha, marronzinha, que tem um risco no dorso, é a Blatella germânica. Essas são as duas mais comuns encontradas em ambiente urbano, e é importante a gente frisar que as pessoas sempre tentam resolver esse tipo de infestação sozinhas, né? E muitas das vezes de forma errada. E às vezes, ao invés dela solucionar o problema, ela amplifica o problema, porque acaba utilizando algum tipo de inseticida ou alguma fórmula mágica que a pessoa buscou no Google, na internet, e acaba criando uma resistência naquela praga. Então, ao invés de matar as baratas, ela vai deixar as baratas cada vez mais resistentes, e quando ela for ter a necessidade de não conseguir resolver sozinha, vou buscar um profissional, uma empresa, essa empresa acaba tendo uma dificuldade maior do que teria normalmente, porque aquela barata que está naquele ambiente ali já está bastante, digamos, forte, evoluída, né? Então, ela não vai ser controlada tão facilmente como seria se a pessoa não tivesse utilizado de diversas fórmulas mágicas, inseticidas, sem uma orientação profissional, deixando aquela barata cada vez mais resistente. Caso semelhante acontece com os roedores. Muitas vezes as pessoas também utilizam estratégias de forma inadequada, produtos que não são indicados para fazer controle de rato, e acaba que a pessoa tem a impressão de que está multiplicando o número de ratos e não está matando, mas porque ela não está utilizando o produto correto da forma correta. Então, nós passamos para a população essa orientação também de como usar o produto, de que forma, qual produto comprar. Às vezes as pessoas acabam adquirindo o chumbinho, que no Brasil é proibido, né? Ele não é um raticida, é um produto que as pessoas, a partir de agrotóxicos, fazem ali uma manipulação para poder matar os ratos. E muitas vezes acaba utilizando isso e pode colocar em perigo todos ali da casa, os animais, ali dos outros animais e as próprias pessoas. Porque muitas vezes a intoxicação ela é tão séria que a pessoa vai a óbito, né? Então, por isso que a gente orienta. Tem os raticidas que são recomendados pelo Ministério da Saúde para serem usados com segurança. Todos eles, obrigatoriamente, têm uma substância amargante que a pessoa não consegue ingerir esse produto, então isso já é uma forma de evitar que as pessoas se acidentem com esse produto, e para o rato ele não vai sentir isso, né? Então tem que fazer da forma correta para não ter essa impressão de que está realmente multiplicando o número de ratos ali, ao invés de estar controlando. Quer dizer, solução caseira, nem pensar.
A gente não recomenda Não é uma nunca, né? recomendação. Não é uma recomendação, mas sempre passamos recomendações, sim, de prevenção. O que a Sim. pessoa pode fazer sem ter necessidade de ter um custo extra, Uhum. que ela consegue prevenir que aquele ambiente fique não propício para a proliferação da praga, né? E isso, retornando ao que a Juliana comentou inicialmente, é basicamente a gente controlando os 4 ases, né? O que Uhum. seriam esses 4 ases? Se a gente conseguir, em qualquer tipo de ambiente, evitar que tenha água em abundância, abrigo para aquela praga se esconder, o acesso, né, por onde ela vai entrar, e o alimento, a gente conseguindo eliminar esses 4 ases, a gente acaba controlando aquelas pragas daquele ambiente sem utilização de nenhum inseticida, nenhum produto químico. Muitas vezes apenas esse manejo já consegue fazer esse controle sem precisar utilizar o produto. E se precisar, tem os produtos adequados para serem usados corretamente para auxiliar nesse controle. Muita gente ainda usa, né, citronela para espantar pernilongo, essa coisa toda. Os repelentes naturais, né? Sim. E realmente funciona, Algumas né? vezes funciona. A essência, o óleo de citronela puro, ele sim é um repelente natural. Mas hoje em dia os ambientes estão tão infestados que somente o óleo de citronela já não está fazendo mais Não tanto consegue ter efeito. esse efeito Já virou um repelente refresco para eles. Exatamente. Então, a gente utiliza e recomenda outras alternativas, né, para controle de inseto alado. No caso, o mosquito hoje, que é um vetor aí que mata bastante gente e já foi divulgado aí que agora no ano de 2005 está apenas começando, já está próximo a 70 mortes no Brasil causados pela dengue, né? Então, assim, já existem outras alternativas, inclusive controles biológicos, às quais os municípios, governo e empresas e a própria população hoje já tem acesso para conseguir controlar essa espécie de mosquito, que é o Aedes aegypti, aí, maior causador de danos à nossa saúde. Eles estão usando, né, o mosquito, a fêmea, estéreo. Tem uma coisa assim, né? Aqui em Uberlândia, Uma mudança biológica ele está sendo criado o projeto Wolbachia, que é um projeto que visa infectar os insetos com essa bactéria, faz com que o mosquito não consiga fazer reprodução. Então, tem essa questão da Wolbachia, ainda está sendo implantada, ainda está no início ainda. Né, acho que o secretário de saúde falou um pouquinho sobre isso na entrevista dele. E é mais uma estratégia do controle biológico. Além disso, já é utilizado desde 2000 e já um bom tempo o peixinho, o lebiche, que é um peixinho que se alimenta de larvas de mosquito. Então, naqueles locais onde não é possível fazer o controle com o larvicida do Ministério e tudo, é utilizado o peixinho porque ele realmente é muito voraz, se alimenta bem, então é um controle biológico muito bom. E ainda usa esse peixinho? Ainda usa o peixinho. Eu me lembro de uma época, uns 10 anos atrás, era bem Sim, utilizado. Ainda tem várias áreas e ele é muito eficiente para esse controle, para algumas áreas, né? Uberlândia é muito infestado por essas pragas, Juliana? Como toda cidade em expansão, cidade grande, né, com essa ocupação desordenada, população tendo esse comportamento com relação, né, inadequado com relação ao lixo, aos entulhos, sim, a gente tem realmente uma ocorrência bem grande de todas essas pragas que foram citadas aí, tá? Então, temos sim. Voltando um pouco, eu ia ter feito essa pergunta antes, o Aedes está enquadrado nessa praga urbana como praga urbana? Sim, ele também é considerado um animal sinantrópico, né, e no caso aí um animal sinantrópico que tem esse papel de ser vetor, um vetor de doenças sérias, né, dengue, zika, chikungunya, inclusive também febre amarela, transmissora urbana da febre amarela. Então ele também está nesse grupo considerado aí de pragas urbanas. Além dessas doenças mais famosas que todos nós conhecemos, né, que a Juliana acabou de citar, o próprio Aedes aegypti ele é responsável pela transmissão de mais de 100 arboviroses, né? Então, todas essas são as mais famosas, mas além dessas, várias outras que muitas das vezes não afetam nós, seres humanos, mas também a responsabilidade de transmissão
pelo mesmo mosquito. E como pode não ser tão pequenino, né? A febre amarela parece também que Na área urbana, o Aedes aegypti é o vetor, porque a febre amarela ela é transmitida por outros tipos de mosquito na sim, área silvestre, mas na área urbana, o Aedes aegypti é o principal transmissor. ele assume o papel, né? Isso. Sandro, eu moro num condomínio, Sim, hipoteticamente, perfeito. e minha casa está infestada de barata, apareceu rato, apareceu isso, aquilo. Eu mandar detetizar, limpar, fazer uma prevenção no meu apartamento apenas, cercado por dezenas de outros apartamentos, não resolve, né? Resolve, com certeza resolve sim. Porém, é muito importante as pessoas conscientizarem que esse tipo de serviço, né, o controle de pragas, mais conhecido como desinsetização, é um serviço que ele demanda uma certa periodicidade. É um serviço que não é só para ser realizado quando você está com um problema. Ele é um serviço que ele precisa ter um acompanhamento, um monitoramento, uma inspeção periódica para evitar que aquele ambiente fique insalubre ou infestado ou é, é, deixando em risco de alguma praga ou vetor fazer mal para a nossa saúde, ou até mesmo para o nosso patrimônio, que é o caso dos cupins, né? Sim. Bom, ainda dentro desse hipotético condomínio, o, a empresa vai lá, faz o trabalho ali de detetização e o equivalente. Esses bichos eles vão procurar um lugar para ir. Não necessariamente, depende muito da técnica que vai ser utilizada, né? Mas o mais importante é a empresa ter o conhecimento e a experiência para buscar de onde que está vindo aquele foco, né? O que que está atraindo essa praga aqui para dentro do meu apartamento, único e exclusivamente? Por onde que ela está acessando? É por uma tubulação elétrica, é por uma tubulação hidráulica, é por uma tubulação de esgoto, ou é por baixo da porta ou pela janela? Então, primeiramente, é importante entender qual praga que eu gostaria de prevenir, né? Até mesmo para uma empresa conseguir precificar, né, e cobrar por esse serviço, ela precisa entender primeiro quais são as pragas alvos que nós vamos tratar dentro desse espaço aqui. E aí cada praga ela tem uma técnica diferente, ela tem um comportamento diferente, ela tem um ciclo de vida diferente. Então a gente precisa entender quais são as pragas que estão aqui habitando aquele ambiente, como que ela está se comportando, o que está atraindo ela para aquele local, para a gente sugerir, né, para o nosso cliente o que ele precisa fazer, o que ele talvez precise mudar de comportamento, quais são as medidas preventivas que ele poderia tomar para evitar que aquele local seja infestado novamente por aquela praga. É um plano de batalha mesmo, né? Vamos dizer Sim, assim. Né? É uma mudança de Uma estratégia, comportamento, né, é a questão também. do manejo mesmo, é entender o comportamento daqueles animais para nós mudarmos o nosso comportamento Uhum. e tentarmos viver num equilíbrio, né? Eles no lugarzinho deles, nós no nosso lugar, para evitar exatamente. esse encontro que não é que ninguém gosta, no Sim. caso, né? E de preferência causando o menor impacto Menor ambiental impacto. possível, né? Sim. Então, assim, as pessoas acreditam que, eu tô com um problema de barata na minha casa, então eu preciso utilizar muito produto químico, muito veneno. Muito pelo contrário, quanto mais produto químico ela utiliza, pior vai ficar aquela infestação. Então, assim, não é a quantidade de vezes ou a quantidade de. As pessoas falam, essa empresa veio para cá, ela utilizou um produto muito fraco, multiplicou a barata. Mas, assim, você limpou embaixo da sua pia que está cheio de gordura, você tampou aquele buraquinho que tem ali no seu rejunte, que é um possível ninho de formiga. O que você fez para melhorar seu ambiente para evitar que aquela praga esteja lá? Então, não é você simplesmente chegar lá e aplicar um inseticida que vai resolver o problema. Muitas das vezes o problema é o nosso comportamento mesmo. Então, as pessoas precisam entender o que cada um precisa executar minimamente para conseguir manter aquele ambiente livre de praga. Há muito essa cultura, desculpa te interromper, mas essa cultura de que o que vai resolver o problema é o uso de inseticida. Então, quando nós explicamos para a população a metodologia de trabalho, o que nós fazemos, principalmente com relação ao escorpião, há muita, mas então a zoonose não faz nada. Então, é muito essa questão, a questão, vão fazer o quê? Né? Não, eu quero inseticida. Então, muitas pessoas até recusam a visita do agente de combate às endemias, que iria lá visitá-la, explicar ali
tudo que ela precisaria fazer naquele ambiente para não aparecer mais o animal, mas a pessoa, como sabe que nós não vamos aplicar ali o inseticida, ela recusa a visita e ela não quer, porque muitas vezes ela também não quer mudar o comportamento, né? Você falou uma coisa, essa questão cultural, né? Eu me lembro, menino, já tem tempo, e o pessoal usava muito aquelas bombinhas de Detefon, Aham. Sim. e era uma coisa horrorosa, né? Piolho, por exemplo, catava, jogava veneno Direto na cabeça, na né? No couro cabeça. cabeludo. Uhum. Atualmente, essa prática já não é mais tão comum, ainda Sim. bem, né? Acho que as pessoas criaram essa Alguma- conscientização. Consciência, né? Já existem produtos no mercado, shampoos, que já tem ali a quantidade adequada do produto que vai fazer o efeito e tudo. Então, a gente não é tão mais comum, mas realmente isso aconteceu. E provavelmente já tiveram várias intoxicações com Com Aí isso, né? eu vi vários casos desses. Então. Nossa, coleguinha de escola mesmo, Sim. que chegava lá, as Lendias, né? Uhum. Tadinho, ficava E coçando acaba lá que o esses tempo produtos não inteiro. matam a lende, né? Que a lende é o ovinho do piolho. É. Então, tinha que ser retirado realmente uma a uma ali, né? Dos fios, aquela dificuldade toda. Porque o inseticida acaba não atuando sobre a lêndia, né? Só no inseto adulto, no jovem, né? Na ninfa que nasce ali. Que coisa. E é engraçado o processo evolutivo dos insetos, né? Assim como a lêndia ou outros como pulgas, carrapatos, os ovinhos conseguem perceber a alteração de pH, a presença de um inseticida naquele ambiente, e muitas das vezes eles conseguem ficar até 1 ano sem eclodir. Então, a partir do momento que você contratou uma empresa, ela aplicou um inseticida, ele vai matar um inseto adulto, mas os ovos vão ficar ali presentes naquele ambiente. A partir do momento que o inseticida utilizado biodegradou, parou de fazer efeito, pode retomar a infestação, aqueles ovinhos eclodirem e reinfestar novamente aquele ambiente. Mais forte, né? Mais forte. Então, assim, é importante as pessoas se conscientizarem também, e as empresas que trabalham no mesmo setor que nós, né, conscientizar a população, não simplesmente fazer um trabalho sem explicar o que está sendo feito, né? Explicar, olha, esse inseticida aqui, ele vai atingir o inseto adulto, mas o que eu posso fazer para remover os ovos, né? Então, muitas das vezes, utilizar a temperatura através de um equipamento de vapor. A temperatura pode sim matar os ovos, ou utilizar um aspirador de pó nas quinas, né? Fazer uma boa higienização, uma boa limpeza, uma varrição, até mesmo para conseguir eliminar o máximo possível de ovos que não serão atingidos pelo inseticida e evitar uma nova infestação futura. E não deixar a pia suja, né? Da noite. Isso é extremamente importante, Sim. a questão realmente de deixar resíduo ali na pia, alimento, migalhas, o lixo, não colocar ele Destampado, né? destampado, alimento destampado, porque aí está dando todo o acesso pro animal. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Eu já li alguma coisa parecida. A barata, ela carrega os ovos dela nas costas, debaixo da asa. Sim, essas 2 espécies que eu comentei aqui anteriormente, elas têm comportamento diferente. A barata de esgoto, né, que é a periplaneta americana, ela tem um comportamento de liberar a ooteca dela num local que ela sente seguro, e ela vai seguir a vida dela e fica aquele, como se fosse um feijãozinho Como preto, se fosse um casulinho, que é né, um assim, casulinho que ela normalmente coloca ali na tampa de bueiro, em algum canto, em alguma fresta, e os filhotinhos vão nascer sozinhos. Esse casulinho tem uma série de ovos. cheio de ovinhos lá dentro, sim. e eles eclodem e as baratinhas saem ali Aí sai um monte de ninfa, né? Já a Blatella germânica, o comportamento dela é carregar essa ooteca, essa bolsa de ovos, até o nascimento. Então, ela protege os ovos até os filhotes nascerem, né?
Agora, diferente da outra que não, ela prefere esconder num local que ela sente segura para os filhotes nascerem sozinhos depois. A barata, ela precisa do casal para se reproduzir. Sim, sim. Macho e fêmea. Precisa de macho e fêmea, eles precisam fecundar para se reproduzir. A barata pode viver aí em torno até 2 anos, uma barata adulta, né? 2 anos? 2 anos. Ela consegue viver alguns dias sem cabeça, né? Sem se alimentar e sem beber água. Que isso? Sim. Então, realmente é um inseto, assim, bastante curioso, né? Bastante curioso. Estou curioso nisso. Sim. Quais os casos mais comuns que chegam lá para você, na sua empresa? Olha, normalmente a nossa empresa ela é focada em atender outras empresas, né? Nós também atendemos pessoas físicas, mas não é o nosso foco. E normalmente grandes empresas, as principais pragas encontradas, né? Inclusive essa é uma exigência legal dos órgãos competentes, né? Principalmente da vigilância sanitária, executar o controle das 3 principais pragas urbanas. Quais são? Baratas, formigas e roedores. Porém, cada ambiente, ele é peculiar. Então, assim, eu posso ter 2 hotéis idênticos, um do lado do outro, da mesma marca, da mesma construtora, na mesma rua. E ambos hotéis terem problemas totalmente distintos. Um pode ter um problema com bed bug, que é o percevejo de cama, né? Que é algo que aconteceu aí na década de 50, onde os pessoas queimavam os colchões na rua porque não tinha solução, que é muito comum na América do Norte, nos Estados Unidos. E recentemente voltamos a ter problemas com bed bug, com percevejo de cama, aqui no Brasil. Olha. Né? Então, muitas das vezes você vai ficar num hotel, você sente uma coceira enquanto você está dormindo. Se você encontrar alguns pontinhos de sangue no lençol branco, pode verificar ali nas dobras do colchão, no lençol, pode ter um percevejozinho, que é o percevejo de cama, mais conhecido como bed bug também. E transmite doença. Não, ainda não tem estudos que ele é um vetor, que ele transmite doenças, mas ele é hematófago. Então, ele se alimenta do nosso sangue. Sim. E aí, Incomoda. são várias Coça. picadas e fica aquela vermelhidão e coça pra caramba. Você falou hematófago, isso remete a gente a morcego. Né? É considerado uma praga aqui nessa região nossa? Os morcegos, eles também, assim como os outros animais, estão encontrando na área urbana um lugar para eles fazerem, os aves encontram, né? Um lugar para fazer abrigo, disponibilidade de alimento durante o ano todo. Os morcegos comuns da área urbana são os que se alimentam de insetos e de frutas. Não são os insetívoros e os frugívoros. O morcego que se alimenta de sangue, ele não é comum na área urbana. Encontra mais mesmo na área rural. Só que qualquer Eles morcego... ficam alojados debaixo das pontes, né? Eles gostam de lugares escuros, né? Fica bem escuros, ficam lá em grupos, eles têm os grupos que ficam. E na área urbana, esses insetívoros e frugívoros também encontram, às vezes, no alçapão das casas, né? Um lugar para eles ficarem abrigados. E o que precisa tomar certo cuidado é que qualquer morcego, independentemente se ele é hematófago ou não, pode carregar o vírus da raiva. Por isso, as campanhas sempre de vacinação dos animais, é importante então levar os animais para vacinar. Não é só o hematófago, né? Inclusive, a gente tem a questão, a época do ano, que alguns morcegos podem cair, então a zoonose faz um trabalho de vigilância constante com relação a esses morcegos. Hábito de morcego é o quê? Voar durante a noite e ali ficar. Se você encontra um morcego durante o dia no chão, é um indicativo de que aquele morcego pode ter algum problema. E um dos principais problemas pode ser o vírus da raiva. Então, precisa ficar atento. Sempre que acontecer isso, não tentar manipular esse morcego com as mãos, né? Colocar um recipiente em cima dele e ligar para a unidade de vigilância de zoonoses, que o pessoal vai lá recolher esse morcego para poder encaminhar para a Fundação Ezequiel Dias em Belo Horizonte para eles examinarem esse morcego para ver se ele está ou não com o vírus da raiva. Aqui na região tem muitos casos de hidrofobia, de raiva? Não, Uberlândia há mais de 30 anos não tem nenhum caso, nem de animal, nem humano, de raiva. Porém, há morcegos encontrados caídos. Esse ano acho que já foi 1 ou 2 morcegos, agora eu não tenho o número aqui, mas positivos para raiva. E nesse caso, é feito o que a gente chama de bloqueio de vacinação. Então, mesmo onde o morcego foi encontrado, o pessoal atua ali num raio de ação em torno de 300 metros, revacinando todos os animais ali daquela região. Para, se algum animal teve contato com esse morcego, né, não poder pegar a doença e transmitir também para os outros animais.
E as formiguinhas, as famosas formiguinhas doceiras que infestam e viram um inferno nas pias, nos Sim. doces da vida. Esse é um outro paradigma, né, que as pessoas dizem: "Ah, a formiguinha não faz mal, pelo contrário, tá no açúcar, pode comer, faz bem para as vistas", né. É, faz Quem bem pra não ver. quem nunca É, ouviu é. falar isso? Mas não, pelo contrário, né, a formiga, assim como a barata, ela pode sim carregar diversos parasitas ali no seu corpo, e por onde ela se movimenta, todos os locais que ela passa, e ela pode acabar causando uma contaminação cruzada, né. Uhum. E há dados também bastante relevantes que a formiga é uma das principais causas em hospitais de infecção De infecção hospitalar, hospitalares. Ó, sim. Então, assim, você está num leito de UTI, muitas das vezes uma pequena formiga pode sim eh, pegar ali um resquício de um sangue ou de uma Uhum. fezes de um paciente ao lado e acabar transmitindo ali no seu corpo um vírus, uma bactéria para a pessoa que está ao lado. Sim. Então, é algo que é bastante relevante e ela não é inofensiva quanto parece. Uhum. e costumam usar veneno, né? Tem os venenos caseiros, né? Alguns até que parece que dão resultado, né? Mas não é É recomendável muito também. comum, assim, um inseticida natural bastante comum que é utilizado é o cravo, né? E realmente ele Cravo repele, né, é o cravo da também. Índia, né? Então ele sim é um inseticida natural, mas dependendo do nível de infestação, ele também você não vai conseguir solucionar o problema sem entender o comportamento daquela praga que está ali e o que mais, né? Qual manejo integrado você precisaria fazer além de aplicar aquele álcool com cravo ali, por exemplo. Então, não é simplesmente, voltando aqui, aplicar um inseticida, tem toda uma ciência por trás, né? Você precisa entender a biologia da praga, o comportamento, o que atrai ela para aquele ambiente, para você traçar uma estratégia de Uhum. mudança comportamental para evitar que aquela praga esteja ali. E não é, o combate não é feito só uma vez, né? Combateu aqui, tchau, vamos embora De e maneira alguma, a gente recomenda, né, assim, a pessoa que já cuida da casa dela, já tem aquele ambiente limpo, tenta manter aquele ambiente mais saudável possível, mora num local que tem acesso a saneamento básico, à rede de esgoto. Nesses locais que as pessoas já têm certa preocupação de evitar qualquer tipo de presença de pragas, a recomendação é que sim, contrate uma empresa especializada para realizar serviços naquela casa, mantendo aquele ambiente habitável, sem nenhum tipo de praga, higienizável, né? higienizado, de pelo menos 3 em 3 meses. Né? Então, isso é algo que a gente ainda já está batalhando culturalmente para as Uhum. pessoas entenderem a importância. Né? Desde 2014, o nosso segmento tem sido valorizado, mas de uma forma muito ruim. As pessoas estão aprendendo por mal, né? Porque surgiu o surto de dengue, pessoas morrendo, se contaminando, aí elas lembram o que elas podem fazer para melhorar aquilo. E aí, isso poderia ser algo que ensinasse desde os princípios nas escolas, né? Uhum. O que as criancinhas precisam fazer, ensinar os pais, educar os irmãos, os amigos, para que evite qualquer tipo de presença de praga ou contaminação por pragas ali naquele ambiente que elas habitam. Nós falamos aqui sobre dengue. Recentemente nós conversamos aqui com o doutor Adenilson, Uhum. né, secretário de saúde, e a gente sempre, eu gosto de bater nessa tecla, porque eu tenho o meu quintal, eu cuido do meu quintal, meu vizinho não cuida. Uhum. Né? O mosquito sai de lá, vem me picar aqui na Sim. minha casa, onde eu estou cuidando bonitinho. Eu acho, isso já foi discutido aqui, até certa forma, o doutor Adenilson até aqui concorda, que às vezes o poder público é um pouco leniente, sabe? Ele não leva aquela coisa com tanta seriedade. Aquele cara que não cuida do terreno dele, ele está sendo cúmplice de um crime, vamos Sim. dizer assim. Porque tem gente que é levada à morte, Sim, Uhum. entendeu? são doenças sérias, doenças graves, né, e Não isso deixa acontece. entrar na minha casa, tem que chamar a polícia, que não sei o que. Eu acho que tem que ser uma lei mais pesada, Atualmente sei os lá. agentes de combate às endemias já têm, principalmente nesses casos, né, de imóveis abandonados, ou casos que às vezes a pessoa se recusa, então É, dependendo da situação, ele já tem essa autorização legal para poder pular o muro e entrar e, né, fazer.
Mas aí esbarra em várias questões legais mesmo, né, de autorizações e tudo que já é mais complexo. Mas são épocas de são casos de exceção, né? Que a gente tem que Sim. levar isso em... Acho que teria que ser, sim, uma ação conjunta, né, entre todos, entre população, governo, o qual a população vai se preocupar em manter aquele ambiente limpo, evitar água parada. O governo hoje, existem já novas tecnologias, além do controle químico, a qual ele consegue reduzir a população de insetos, consequentemente reduzir a população de picada, e são controles biológicos que não vai causar desequilíbrio ambiental. Então, assim, hoje que nós percebemos aqui no Brasil, há 70 anos o governo fazendo as mesmas ações para combate de inseto alado, principalmente mosquito, né? Mais conhecido aí como aquele fumacê, que é uma aplicação aeroespacial através da termonebulização. O que seria a termonebulização? A termonebulização é a mistura de um inseticida específico para mosquito misturado com um diluente que é um óleo mineral. A partir do momento que faz aquela queima no equipamento, no termonebulizador, forma aquela névoa, que é a mistura do óleo com inseticida, que vai atingir o mosquito muitas das vezes no seu horário de revoada, né? Dependendo da espécie, ao amanhecer ou entardecer, e aí aquela fumaça vai matar o mosquito por contato. Porém, as indústrias químicas hoje têm poucos grupos químicos específicos para produtos específicos para controle de mosquito. E o que isso acontece? 80% dos grupos químicos específicos para controle de mosquito são a base de piretroide. Os outros 20% que são bastante tóxicos a base de organofosforado. Então, assim, além do poder público estar sempre buscando uma solução e essa quebra de resistência, né, já são 70, 80 anos que é a mesma técnica, a técnica não muda. Aí, de 10 anos para cá, mas aproximadamente, uma década para cá, surgiram essas duas novas tecnologias, né, inclusive Uberlândia foi uma das 6 cidades sorteadas para inaugurar uma biofábrica, que foi comentado pela Juliana, que é através do Wolbachia, né, a Wolbachia, ele faz um controle da doença, porque o mosquito vai continuar se reproduzindo, vai continuar incomodando a gente, vai continuar nos picando, vai continuar fazendo zunido no nosso ouvido, porém, ele deixa de ser um vetor, porque a partir do momento que ele nasce com essa bactéria no seu organismo, se ele picar uma pessoa doente, ele não vai adquirir esse vírus para transmitir para uma outra pessoa, mas ele vai continuar se proliferando. Agora, existe uma segunda alternativa, né, que chegou no Brasil há cerca de 3 anos, a recomendação de comercialização, e esse produto foi aprovado pelo Comitê Técnico Nacional de Biossegurança, que é um produto de controle biológico de mosquito, onde reduz a população fêmea de mosquito. E a fêmea é a principal transmissora, porque ela precisa do sangue para poder nutrir os ovos, né? Então, são mosquitos que normalmente são soltos dentro de uma caixa, né? Já existe um centro, uma fábrica aqui no Brasil, que fica em Campinas, que consegue produzir para atender toda a demanda nacional e alguns outros países. Então, eles têm demanda. Diferente do Wolbachia, porque o Wolbachia, além de ter um investimento muito alto para construir uma biofábrica dessa, o Uberlândia foi sorteado já tem mais de ano. Já tem. E ainda não tem a previsão dessa fábrica ficar pronta, fora os bilhões que são investidos. E aí, todo esse período até essa fábrica ficar pronta, o que o governo está fazendo, sendo que já existem outras alternativas? Né? Então, assim, essa outra alternativa é um mosquito que ele tem um gene autolimitante. Então, são caixas que são espalhadas pela cidade. Dentro dessa caixa tem um potinho de ovos. Desses ovos vão nascer única e exclusivamente mosquitos machos, e esse mosquito carrega um gene autolimitante. Fisiologicamente, ele vai buscar um mosquito fêmea no meio ambiente para se reproduzir, uma fêmea selvagem. A partir do momento que ele reproduz com essa fêmea selvagem, essa fêmea ela não consegue reproduzir novas fêmeas por até 10 gerações. Então, vai reduzir a quantidade de fêmeas no ambiente, consequentemente, vai reduzir a quantidade de picada, e o resultado disso é reduzir a quantidade de casos de doença. Rapaz, que coisa maravilhosa que é a tal da ciência, né? Evoluiu muito, né, nesse campo. Sandro, Juliana, que prazer enorme ter vocês dois aqui hoje. Entendeu? Nós que agradecemos. Obrigada, muito maravilha obrigado. de conteúdo que vocês passaram para quem nos acompanha. Uma verdadeira aula que vocês deram aqui. Tá? Muito obrigado, Eli. O microfone continua à disposição de vocês
para as considerações que vocês queiram fazer ainda sobre esse tema. Bom, nós estamos à disposição lá na Unidade de Vigilância de Zoonoses, para as pessoas que tiverem dúvida sobre relação ao escorpião, aos ratos, o que fazer, os procedimentos, basta ligar lá, as ligações vão ser transferidas para os setores competentes, nós estamos à disposição para esclarecer todas as dúvidas e, se necessário, abrir ordem de serviço, visitar os imóveis, né, e orientar a população em loco. Sim. E o nosso grande propósito é um propósito socioeducacional, como eu falei, então a Astral também está sempre de portas abertas para atender todas as demandas necessárias, conversar com a população, dar dica, tirar dúvida. Então, tudo que for relacionado à saúde ambiental, pode contar com a gente, basta nos procurar no Instagram, no WhatsApp ou no nosso site, que a gente está de portas abertas para atender todos vocês. Muito obrigado mais uma vez. Astral Saúde Ambiental. Astral Saúde Ambiental. Muito bom. Para você. Muito obrigado, gente. Obrigada. Obrigado, Um Erlei. prazer enorme repetindo aqui. Para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Até a próxima.